Bom dia, galerinha do segundo ano. Hoje é segunda-feira, dia 15 de março de 2021. E hoje nós vamos trabalhar o nosso livro de língua portuguesa. Isso mesmo, nosso módulo 1. Vamos trabalhar as disciplinas de língua portuguesa e ciências. Você vai abrir o seu livro de língua portuguesa, o nosso módulo 1, lá na página 67. Nós vamos trabalhar, vamos aprender como produzir uma carta pessoal. Vamos também praticar a estratégia de escrita na realização dessa atividade aqui na nossa salinha, no nosso reforço, tá bom? Vamos aprender passo a passo da escrita de uma carta pessoal. Vamos lá começar? Na página 67, nós vamos iniciar com a leitura. O nosso gênero de hoje que nós vamos trabalhar é carta. Isso mesmo, carta. Neste capítulo, você leu a carta de Flavinha para sua mãe. Agora, você vai escrever uma carta para ser enviada pelos correios a um amigo ou um familiar querido. Primeiro passo, nós vamos planejar como realizar a escrita dessa carta. Vamos seguir as orientações. Aqui está as nossas orientações. Defina a pessoa para quem você vai escrever. Escolha um assunto para tratar na carta. Descubra o endereço completo da pessoa que receberá sua carta. O nome da rua, o número da casa, o bairro, a cidade, o estado e o CEP. Como nós vamos produzir aqui no nosso reforço, nós vamos colocar o endereço fictício, tá bom? Você que está em casa, que prefere realizar as atividades em casa, você pode colocar o endereço fictício ou você pode colocar o endereço da sua casa também, tá bom? Gente, o endereço fictício é o endereço que a gente inventa, tá bom? Vamos agora colocar em prática, depois que a gente definir a pessoa com quem a gente vai, para quem a gente vai escrever, escolher um assunto que a gente vai escrever a carta e o nosso endereço, nós vamos agora praticar tudo isso que a gente já escolheu. Vamos lá. Chegou a hora de você escrever sua carta. Veja algumas dicas. 1. Escreva o nome da cidade de onde a carta está sendo enviada e a data. Lembram, né, gente? Quando a gente vai escrever uma carta, a primeira coisa que a gente coloca na primeira linha é o nome da cidade e a data. 2. Inicie a carta com uma saudação. Lembram qual foi a saudação da Flavinha? Oi, mamãe. Aí você, para quem você vai colocar? Você coloca uma saudação. Olá, querida. Oi, amor. Tá certo? Dependendo para quem você vai enviar sua cartinha. 3. Escreva e organize a mensagem da carta. Pronto, depois de colocar a saudação, você vai começar o assunto, começar a contar o que você quer que a pessoa saiba. 4. Use uma expressão que indique despedida para finalizar a carta. Na carta da Flavinha, um beijo da sua filha querida. Então, você também vai dar uma saudação. Um abraço da sua amiga, um beijo da sua filha, um beijo da sua sobrinha. Isso finaliza com a saudação. 6. Empregue letras maiúsculas no início de frases e nos nomes das pessoas e dos lugares. Não esqueçam da regrinha: início de frases, início de conversas, depois de pontos e nomes de pessoas e lugares se iniciam com letra maiúscula. 7. Utilize palavras e expressões que indicam a passagem do tempo, como por exemplo, antes, depois, no dia seguinte e entre outras, tá bom? Depois que a gente terminar de escrever a nossa carta, nós vamos fazer a nossa avaliação. Vamos lá. Na nossa avaliação,
nós vamos ler o rascunho da carta e verificar se a gente incluiu o local, a data, a saudação inicial, a mensagem da carta, a saudação final e a assinatura. Lembre-se de caprichar na letra. Se achar interessante, faça uns desenhos na lateral da página da sua carta. Depois, nós vamos trabalhar como postar a nossa carta. Isso mesmo, como enviar. Depois de finalizar a carta, passe o texto a limpo. Você vai revisar, ver quais as letras que faltou, se errou alguma coisa. Pronto, vamos passar o texto a limpo em uma folha de caderno. Lembre-se de preencher corretamente o envelope antes de enviar a carta pelos correios. No caso, a gente vai preencher, só que a gente vai destinar a um coleguinha nosso. Se fôssemos enviar pelo correio, o que será que a gente iria fazer? No verso do envelope, nós íamos colocar o remetente. Quem é o remetente, gente? É quem envia, isso mesmo, o nome, o número da rua, o bairro, a cidade e o estado, tá bom? O remetente, ou melhor, gente, desculpa, o remetente é quem está recebendo. Depois de colocar o número da rua, ou melhor, a rua, o número da casa, o bairro da pessoa, a cidade, o estado e o CEP, você vai para a parte de frente do envelope, que é o destinatário. Nome do destinatário, o nome da rua, número da casa, o bairro, a cidade, o estado e o CEP. Tá bom? Então, gente, não esqueça, remetente é quem envia, destinatário é quem recebe. A tia confundiu aqui no começo, mas recapitulando, remetente, deixa eu só colocar aqui outra corzinha, ó. Remetente é quem envia e destinatário é quem recebe, tá bom? Só corrigindo aqui, tá certo? Depois que a gente fizer isso, nós vamos verificar o nosso desempenho na escrita da nossa cartinha. Nós vamos marcar com um like, se foi legal. Nós vamos bater palminhas, se você gostou. Ou então você vai dizer que você não gostou, tá bom? O dislike. Ó, segue a estrutura da carta, incluindo todas as partes. A gente fez a cartinha incluindo com saudação inicial, saudação final, a data bem direitinho? Se sim, você vai marcar, tá bom? Capriche na letra da carta. Caprichei, no caso, na letra da carta. Você caprichou na letra? Se você caprichou, você também vai marcar. Providenciei o endereço do destinatário. Ou você criou um destinatário fictício, ou você colocou um destinatário real. E por último, eu preenchi corretamente o envelope. Aí nós vamos observar e depois nós vamos avaliar. Tá certo? Agora, ainda no nosso módulo 1, nós vamos trabalhar a disciplina de ciências. Nós vamos trabalhar os seguintes temas: luz solar, a luz e os materiais. Nós vamos estudar esses temas. E o que é que a gente vai aprender? Nós vamos reconhecer a luz solar como fonte de luz e calor. E também conhecer o efeito da luz solar em diferentes tipos de superfícies. Nós vamos fazer a leitura das páginas 184 até a 187 e realizar a atividade nas páginas 188 e 189. Abre lá o seu livro na página 184 para a gente iniciar a nossa leitura. Pronto, vamos lá. Luz solar. O Sol fornece luz e calor para toda a Terra.
A luz solar ilumina os ambientes durante o período do dia e aquece o planeta, ajudando a manter a temperatura adequada à vida. Além disso, as plantas utilizam a luz solar para produzir o próprio alimento e se desenvolver. Observe a situação a seguir. Carolina colocou um vaso de flores sobre a grama de seu jardim. Após alguns dias, ao trocar o vaso de lugar, ela percebeu que a grama que estava embaixo ficou amarelada. O que será que aconteceu com a grama que ficou embaixo do vaso de flores? Por que você acha que isso aconteceu? Vamos lá. Gente, eu acho, na minha opinião, que aconteceu é porque a grama deixou de receber a luz solar e ela deixou de ficar verdinha, né? Ela ficou querendo morrer, porque ela deixou de receber o seu alimento, que é a luz solar. Na ausência de luz solar, as plantas não produzem o próprio alimento, viu? Igual a tia falou. E não se desenvolve adequadamente, podendo inclusive morrer. Alguns animais, como o boi, se alimentam de plantas, portanto, na ausência delas, esses animais morreriam. Assim, a luz solar é essencial para a vida na Terra. Vamos agora conhecer a luz solar e os materiais. Observe a situação a seguir. Nós temos duas situações. Vamos lá. Pronto. Na situação verde, de manhã Pedro passou o protetor solar e foi brincar na beira do mar, sob os cuidados de um adulto. Na situação roxa, após uma hora, ele retornou ao guarda-sol onde estava sua família. Ao tocar a cadeira de praia, ele percebeu que ela estava aquecida, pois tinha ficado exposta diretamente à luz solar. Você já percebeu em seu dia a dia algo semelhante ao que aconteceu com Pedro? Em quais situações? Você já estava em um local e teve um objeto que ficou no sol e quando você chegou, que foi tocar, ele estava muito quente porque ele estava exposto à luz solar? São muitas situações do nosso dia a dia que percebemos a mesma reação de Pedro. Quando a luz atinge um material, ela pode ser absorvida e refletida, de acordo com as características desse material. A reflexão da luz é o que nos permite enxergar os objetos. Já na absorção da luz, está relacionada ao aquecimento. Se você toca no objeto, se ele está quente, você sentiu a luz através do aquecimento do objeto, né, que esquentou. Como que aquele que ocorreu na situação vivenciada por Pedro, na cadeira, né? A propriedade que a luz tem de aumentar a temperatura nos materiais é essencial para o efeito estufa natural da Terra. Veja essa imagem abaixo. Pronto. Na situação 1, onde tem o 1, que é o amarelinho, é parte da luz solar que atinge a superfície terrestre e é absorvida e convertida em calor. Outra parte dessa luz é convertida e volta para o espaço. No exemplo 2, o calor emitido pela superfície terrestre tende a subir para as camadas mais elevadas da atmosfera. Parte desse calor é retido por alguns gases atmosféricos, auxiliando a manter a temperatura da Terra adequada para a vida. Quando Pedro tocou a cadeira de praia, ele percebeu que a parte metálica da cadeira estava a uma temperatura maior do que a parte plástica. Nossa, como o material da cadeira está quente! Por que a parte metálica da cadeira estava a temperatura maior que a parte plástica? Pois é, a diferença de temperatura entre os materiais expostos à luz solar ocorre porque eles absorvem o calor de maneira diferente. As superfícies metálicas absorvem calor muito mais rápido que o plástico. Consequentemente, a sua temperatura aumenta mais rapidamente. Você já vivenciou alguma situação semelhante à de Pedro? Conte como foi. Pois é, nós vamos conversar e você vai me contar.
Pedro também percebeu, gente, essa diferença de temperatura entre os materiais quando saiu do mar e pisou na areia da praia. A areia da praia e a água do mar recebem o calor proveniente da luz solar, mas a temperatura da areia humana mais rapidamente do que a água. Então, quer dizer que a areia fica mais quente do que a água. Além do material, a cor dos objetos também influenciam na absorção na reflexão da luz solar. Veja aqui um exemplo. Superfícies pretas absorvem a maior parte da luz. Por isso, sua temperatura aumenta mais rápido. Já a superfície branca reflete a maior parte da luz incidente e sua temperatura se altera mais lentamente. Veja alguns exemplos. Quando a luz solar reflete nas cores. A luz do sol é branca, ou seja, ela é composta de todas as cores. Quando a luz solar incide sobre uma superfície amarela, a cor amarela da luz e é refletida a outras cores são absorvidas pela superfície. Quando a luz solar incide sobre uma superfície vermelha, a cor vermelha da luz e é refletida a outras cores que são absorvidas pela superfície. Qual cor de luz é refletida por esse bloco? Tá vendo, gente? Vamos agora colocar em prática tudo aquilo que nós estudamos. Questão 1. Em cada item, assinale o material que aparece mais rapidamente ao ficar exposto à luz solar, que aquece, no caso. Areia, papel branco, borracha branca, ferro branco, plástico preto ou água transparente. Então, na questão A, o que fica quente mais rápido exposto à luz solar? É a areia ou é o papel branco? B, o que fica mais quente exposto à luz solar? A borracha ou o ferro branco? Tá bem claro, não é? O que fica mais quente exposto à luz solar? O plástico preto ou a água transparente? Também está muito claro. Vamos para a questão 2. Observe as roupas das duas pessoas a seguir e ligue corretamente cada imagem ao texto correspondente. Você vai ler o texto e vai ligar qual imagem corresponde, tá bom? Do mesmo jeito, o outro texto. Vamos agora para a questão 3. Na questão 3, assinale a frase correta em relação à luz solar. Os animais precisam da luz solar para produzir o próprio alimento? Estudamos, não foi? A maioria das plantas precisam de luz solar para produzir o próprio alimento? O sol é o único responsável por manter a temperatura da Terra adequada à vida? Pois é, você vai lá e assinale a frase correta. Na página 189, nós vamos para a questão 4. A foto ao lado mostra um coletor. Um coletor solar, né, gente? Questão A. Por que o coletor solar deve ser instalado sobre o telhado? Por que gente, que o coletor solar ele deve ser instalado sobre o telhado? B. Explique por que os materiais do coletor solar são pintados com uma cor escura. Nós estudamos, né, gente? Porque absorve mais rápido o calor. 5. Complete corretamente o texto sobre o funcionamento do fogão solar. Por isso, utilize os itens adequados abaixo. O que é que atinge a parte metálica da parabólica? É o calor, absorvida, refletida ou luz solar? E é o que? Até a panela. Ao atingir a panela, faz parte dessa luz e você vai selecionar as palavras desse quadrinho verde que se adequa corretamente à frase. Pronto, essa foi a nossa aulinha de hoje, dia 15/3/2021, de Língua Portuguesa e História. Um grande abraço e lembrando que se você tiver dúvida, precisa de ajuda,
A tia tá aqui te esperando no nosso reforço, nos horários de 1 às 4 da tarde. Um grande abraço e até amanhã.